Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos ler aqui o prefácio do livro do Manuel Filomeno de Miranda, que chama Loucura e Obsessão. É um livro muito interessante, que todos deveriam dar uma olhada. Mas vamos lá ver as dicas que o Manuel Filomeno de Miranda dá nesse livro. No aprofundado estudo da epitiopatologia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ou predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens, né? Então ele está dizendo que nesses momentos há muita pressão dos espíritos obsessores em cima dos homens na Terra. Constituindo um mundo pulsante além da vida material, eles se movimentam e agem conforme a natureza evolutiva que os caracteriza. Então são espíritos ainda muito inferiores. Tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que a habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrios decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física até naqueles que lhe concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Longe de negar a loucura e as causas detectadas pelos nobres pesquisadores do passado e do presente, o Espiritismo as confirma, nelas reconhecendo mecanismos necessários para o estabelecimento de matrizes, através dos quais a degenerância da personalidade ocorre nas múltiplas expressões que se apresentam. Assinalamos com base na experiência dos fatos que nos episódios da loucura, ora epidêmica, a obsessão merece um capítulo especial, requerendo a consideração dos estudiosos que poderão defrontar um extraordinário campo para a investigação profunda da alma, bem como a do comportamento humano. De Guilherme Grinsinger a Kraepelin a Brauer, desde Pinel a Freud, de Ladislau von Medusa a Seikel, a Kalinschnowskopf e Adolf Meyer, passando por toda uma elite de cientistas da psique, sem nos esquecermos de Charcot e Wunder, largos passos foram dados com segurança para a compreensão da loucura, suas causas, sua terapêutica, abrindo-se espaço para os modernos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Não obstante, a doença mental permanece como um grande desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da sua gênese, sintomatologia e conduta. Allan Kardec, porém, foi o extraordinário psicoterapeuta que melhor aprofundou a sonda da investigação no desprezado capítulo das desobsessões, demonstrando que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico dos homens, com vinculações de natureza hereditária, psicossocial. Demonstrou o Kardec, que o espírito é herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores que lhe plasmam o destino futuro, do qual não se logra evadir. Provando que a morte biológica não aniquila a vida, facultou ao entendimento a penetração e a solução de verdadeiros enigmas desafiadores que passavam genericamente como sendo formas de loucura, certamente
que são as loucuras, porém de natureza diversa do conceito acadêmico conhecido. Em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente, como um conjunto de ossos, nervos e sangue, tampouco na acepção tradicional dualista de alma e corpo, mas sob o aspecto pleno de total de espírito, perispírito e matéria, né? Ou seja, um todo. Né? Através do espírito, participa da realidade eterna. Pelo perispírito, verifica-se ao corpo e, graças ao corpo, vive no mundo espiritual e material. É o perispírito o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos que pululam em sua volta, aguardando o momento próprio para o intercâmbio em que se comprazem, né? Então, ou seja, aqueles espíritos inferiores esperam as reencarnações daqueles espíritos que eles têm afinidade para atrapalharem a sua existência. Quando esses espíritos são maus e encontram guarida que as dívidas morais agasalham na futura vítima, aí nascem as obsessões. A princípio sutis, quase despercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e, às vezes, irreversíveis. Quando são bons, exercem a salutar interferência inspirativa junto àqueles que lhes proporcionam sintonia, elevando-os às cumeadas da esperança, do amor e facultando-lhes o progresso, bem como a conquista da felicidade. Por isso, devemos sempre manter o nosso padrão vibratório em ordem, né? Nos policiar sempre. O conhecimento do Espiritismo proporciona os recursos para a educação moral do indivíduo, ensejando-lhe a terapia preventiva contra as obsessões, assim também a cura salutar quando o processo já se encontra instaurado, né? Então, o estudo da doutrina, o estudo sistemático da doutrina, propicia uma ação preventiva contra as obsessões. Mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, deparamos-nos sempre com um espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou conhecidos, lhe pesam na economia moral, exigindo libertação. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, em uma conceituação audaciosa, afirmou que louco é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão, enfocando o direito que desfruta o alienado mental de qualquer tipo de tratamento digno, tendo sua razão para encontrar-se enfermo. Nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem o conhecimento da enfermidade espiritual, impõem ao atendente outros valores preciosos que, noutras áreas de saúde mental, não são vitais, embora a importância de que se revestem são elas as condutas moral superior do terapeuta, o doutrinador encarregado da desobsessão, bem como do paciente, quando este não se encontra inconsciente do problema, habilidade efetuosa de que se deve revestir, jamais esquecendo do agente desencadeador do distúrbio, que é igualmente enfermo, ou seja, o desencarnado, né? Vítima desditosa que procura tomar a justiça nas mãos. O contributo das suas forças mentais dirigidas a ambos litigantes de pugna infeliz, a aplicação correta das energias e vibrações defluentes da oração ungida e da fé, o preparo emocional para atender e amar tanto o hóspede estranho e invisível quanto o hospedeiro impertinente,
e desgastante no vai e vem das recidivas e desmandos. A cura das obsessões, conforme ocorre no caso da loucura, é de difícil curso, nem sempre rápida, estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação, para melhor do paciente, que deve envidar esforços máximos para granjear a simpatia daquele que o persegue, adquirindo méritos através da ação pelo bem desinteressado em favor do próximo, o que, em última análise, torna-se em benefício pessoal. Vulgarizando-se a loucura como a obsessão, cada vez mais, e ora em caráter epidemiológico, faz-se necessário, mais generalizado e urgente, com maior conhecimento da terapia desobsessiva, desde que a psiquiatria se encontre nas mãos hábeis dos profissionais sinceramente interessados em estancá-la. Reconhecendo, porém, a superior missão de o Consolador que cumpre ao Espiritismo executar, conforme a segura e sábia conduta doutrinária apresentado nas obras de que Allan Kardec se fez excelente missionário, não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas onde o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina, passo avançado para conquistas mais ricas da sabedoria e da libertação. Bem, então nós podemos identificar que aqui ele fala que todas as religiões podem de alguma forma auxiliar, né? Agora, o intercâmbio mediúnico se faz bastante necessário nesses casos de loucura, né, porque a obsessão se instala, e a justiça da reencarnação, né, que permite com que aquele espírito passe pela prova da experiência na carne. Partindo de experiências mais primárias no campo do mediunismo, este abre-se para a iluminação espírita, enquanto se tornam celeiros de esperança, espargindo bênçãos necessárias para aqueles que lhes buscam o concurso. Aqui ele faz um agradecimento, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que morejam anônimos no socorro aos infelizes, mais infelizes, que são os alienados pela loucura ou pela obsessão, e os seus algozes, exortaremos as bênçãos do terapeuta divino, que é Jesus, em favor de todos nós, espíritos imperfeitos que reconhecemos ser, né? Então, aí ficou uma boa informação sobre a loucura e a obsessão, que se tornam algo praticamente em conjunto, um chama o outro, né? Então, nós que somos médiuns devemos ter sempre isso em mente, né? Corpo são, mente sã, mas fazermos de tudo para que as obsessões não se instalem nos nossos perispíritos, nos nossos organismos, né? Por quê? Porque os médiuns eles têm mais facilidade para isso devido às suas vibrações, né? Então, nós devemos ficar atentos, lendo sempre o estudo da doutrina, nos aprimorando no estudo, procurando ir sempre nos centros espíritas, onde podemos lá exercer a nossa função de médiuns ou apenas de assistidos. Mas devemos sempre ter isso em mente, né? O preparo para o campo mediúnico, para que nós possamos estar seguros de que a obsessão não nos atinge. E caso ela nos atinja, nós devemos
entrar sempre naquela situação de fazer uma orientação, tomarmos cuidado com os nossos pensamentos e seguirmos sempre adiante, né? Nunca devemos desistir, por quê? Como foi colocado aqui no livro, o Dr. Bezerra de Menezes e os espíritos superiores sempre nos auxiliam, principalmente nesses casos de obsessão. Mas para isso nós precisamos dar o nosso melhor dentro do centro espírita e dentro da nossa própria vida, que é uma extensão do centro espírita, né? Nós devemos exercer a nossa mediunidade 24 horas por dia, auxiliando aqueles que podemos, né? Respeitando aqueles que não nos entendem, né? Bom, aí ficou então essa mensagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que se dedicou no plano espiritual aos problemas da mediunidade, né? Então, se vocês têm oportunidade, leiam sempre os livros dele, que trazem grandes elucidações. Ok? Muito obrigado. Saudações a todos que me ouvem nesse momento, mais uma semana, mais uma palestra, onde estudamos o conteúdo da doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje vou trazer um texto do livro Recordações da Mediunidade, da grande médium Ivone Pereira. Nesse livro ela tem um capítulo 10, onde ela fala sobre o complexo obsessão, um tema muito estudado nas casas espíritas e um processo que todos nós estamos sujeitos a acontecer, porque todos sofremos influências espirituais, positivas e negativas. Vai depender das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, de quanto estamos esforçando por combater estas influências negativas. Então ela começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo, como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Deixa bem claro nessa resposta, né, que os espíritos inferiores que tentam nos influenciar negativamente identificam-se através do pensamento, né, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos. Nenhum espírito toma conta do nosso corpo e começa a tomar as decisões por nós. Isso não existe, né? Antigamente se falava muito em questão a possessões, né? Mas não existe, né? Não existe possessão propriamente dita. Isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Pode sim um espírito ficar na dependência de outro espírito de uma forma muito intensa, de modo a se achar subjugado ou obsediado, ao ponto da sua vontade
vir e achar-se, de certa maneira, paralisada, né? Então, sem dúvida, são esses casos mais difíceis, que são a subjugação. Mas é muito importante que todos saibam que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre permita, né, por sua fraqueza ou por atrair, por desejá-la, né? Infelizmente isso acontece. E temos a outra pergunta no Livro dos Espíritos: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, né? A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira, né? Então, a qualquer momento, se buscarmos ajuda, nós podemos sim sair desse processo. Mas há que haver muito empenho, muita força de vontade, combater as viciações, as imperfeições. Um dos mais belos estudos que o Espiritismo nos faculta é sobre essas questões, os casos de obsessão. E temos para nós que esse é um difícil aprendizado, porque nós temos muitas atenuantes, é muito amplo, né? Então a gente precisa estudar as obsessões, os obsessores, os obsediados, e isso deveria constituir especialidade entre os praticantes do Espiritismo, né? Principalmente os médiuns que são presidentes, que trabalham na doutrinação, nos passes. Com certeza devemos investir em muitos estudos nas casas espíritas sobre esse tema, no tratamento das obsessões. E tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria, como nos ensina aqui a Ivone Pereira, né? A gente tem que ter muito empenho na observação dos casos de obsessão que se apresentam o tempo todo de várias maneiras. Então, a observação, a prática no exercício do sublime mandato espírita vai nos enriquecendo os conhecimentos em torno de cada caso com que nos defrontamos nas sessões espíritas. E que cada caso, né, cada obsediado que se nos depare em nossa jornada de médiums, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura. Sempre o esclarecimento do obsessor e do obsediado, que já sabemos que não adianta afastar o obsessor e não conscientizarmos o obsediado que ele deve mudar de atitude, mudar de pensamento, deixar as situações do passado lá para trás, buscar o perdão, buscar a Deus, senão a ligação vai continuar, né? Não tem como cortar essa ligação, ela vai continuar. Por isso temos que examinar cada caso. Há uma complexidade em todas as manifestações, origens. E, claro, qualquer dúvida, nos reportemos, busquemos os ensinamentos do nosso mestre por excelência do Espiritismo, que é Allan Kardec, né? Cujas sensatas advertências jamais foram desmentidas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar as respostas
que tanto necessitamos, né, para poder entender tudo isso. Então, como foi falado aqui, sempre é possível a qualquer um sair de um processo, só que haver o esforço. Às vezes, na grande maioria, quando já está num processo de fascinação muito intensa ou subjugação, que a pessoa não percebe, ela não tem força suficiente para sair, nesse momento, muito importante que um terceiro entre, né? Por isso da importância das casas espíritas, dos tratamentos espirituais. Quando essas pessoas chegam à casa espírita, elas vão ter essa oportunidade de alguém interferir para que elas possam receber ajuda. Leva um tempo para ela conseguir se fortalecer, fazer o desligamento dessa atuação mais intensa. Os espíritos imperfeitos, eles são esclarecidos. A pessoa, né, que está sendo obsediada também podem ser retirados para tratamento. Então, em muitos casos precisa sim dessa ajuda, dessa interferência espiritual positiva, né? E esclarecer muito o obsediado para que ele busque estar presente nos tratamentos, nas sessões, nos passes, a prece diária, e aos médiuns que trabalham também na doutrinação, ou melhor dizendo, né, hoje nós falamos muito sobre esclarecimento, para que possam se aperfeiçoar nos diálogos, sempre com muito amor, né, porque nós temos que cativar esses espíritos, torná-los amigos, porque aí eles vão aceitar os conselhos sugeridos. Mas para que a gente consiga atingir essa possibilidade, é muito importante que o médium esteja buscando um processo de renovação. Muitas renúncias, reformas pessoais, fé inquebrantável, assistência espiritual comprovada e segura, né? A gente tem que aprender a permanecer em condições vibratórias, mentais e físicas satisfatórias, constantemente, diariamente, e não apenas nos momentos que estamos trabalhando ali na casa espírita como médios durante uma sessão, né? Porque os espíritos os conhecem, não tem como esconder o nosso comportamento, tanto dos espíritos bons quanto dos necessitados, né? Então somos acompanhados. Quando eu der o conselho, tem que haver propriedade naquilo que eu estou dizendo, não pode ser uma coisa falsa. Por isso que a mediunidade automaticamente nos faz mudar de comportamento. Não tem como eu ir educando, ampliando a minha questão mediúnica, o meu trabalho mediúnico, se eu não caminho com a minha reforma íntima paralelamente. As duas coisas têm que ir acontecendo para que eu me torne um médium realmente útil, de valor. Não somos perfeitos, todos nós já sabemos disso. Estamos com essa questão mediúnica por uma oportunidade bendita que Deus nos concedeu, justamente para que a gente possa ir se transformando. Mas tem que haver o esforço e as mudanças efetivas, o desejo de fazer o bem. Tudo isso já nos traz uma condição fluídica que é perceptível pelos espíritos mais inferiores, né? Mesmo que eles nos acusem, nos condenem,
se falamos com toda a propriedade daquilo que realmente sentimos, eles vão perceber. Isso acontece muito nos momentos de esclarecimento. Por isso que é muito delicado e importante esses trabalhos, essas sessões de desobsessões, né? Há que haver aí um preparo do médium, sempre elevando o pensamento a Deus toda vez que vamos iniciar um trabalho, principalmente uma sessão de desobsessão. E a Ivone Pereira, nesse capítulo, ela dá um exemplo de um espírito, de um obsessor, né, com o qual travaram conhecimento durante uma sessão numa casa espírita ali em Minas Gerais. E nós estávamos, né, eles estavam ali exortando aquele espírito a abandonar a infeliz atitude de perseguidor do próximo. E aí o espírito fez uma colocação que chamou atenção. Perdoe, minha querida, é com pesar que a contrario. Peça-me qualquer coisa e eu atenderei com o coração nas mãos. Peça-me que seja bom e caridoso, que ore pelos que sofrem. Peça-me que seja o que mais for e me esforçarei por atendê-la, mas não me peça para desviar dele, que seria o obsediado. O castigo que tanto merece, porque isso está além das minhas possibilidades. Se a senhora soubesse o que ele me fez, da sua pessoa, isto é, a senhora tão meiga para mim nas suas orações, tão afetuosa, tão boa para os meus companheiros. Eu gosto muito mesmo da senhora. Ser-lhe-ei eternamente grato pelo bem que me vem prestando. Estarei pronto a servir em qualquer emergência em que puder ser útil, mas a ele, não. Eu odeio com todas as forças do meu coração, ultrajado pela maldade dele, e não o pouparei. Vejam aqui, né? A médium estava convidando ele a se afastar, a perdoar, a esquecer ali e deixar atitudes de perseguidor. E ele deixou bem claro, com todo respeito à médium, e você vê, ele comentou aqui, né? Que ela faz as preces por ele, que é afetuosa, é boa. Então aqui confirma como eles percebem os nossos sentimentos, né? Então eu não posso fingir ser uma coisa nessa questão mediúnica. Eu tenho que estar me esforçando por realmente vibrar por esses espíritos necessitados, sentir neles irmãos que erraram e que precisam de ajuda, sem julgamento, sem condenação. Só que ele deixou bem claro, né, que por ela faria tudo, mas por ele não peça para perdoar, porque ele odiava intensamente. E aí entra a questão do diálogo. A médium fez ele entender que aquele drama foi vivido há muitos anos, né? Por que ele vai guardar essas recordações, continuar sofrendo? Não seria mais consolador procurar perdoar e esquecer? Né? Então, é o que nós fazemos. Fazer o espírito refletir que esse caminho só traz angústia e sofrimento para ele próprio. E esse obsessor, como nós podemos ver, era um pouco mais endurecido, mas, ao mesmo tempo, ele tinha lucidez, porque ele percebia as atitudes amáveis da médium, de outros, só não conseguia abandonar ali a influência mais intensa, né?
mas com o tempo ela conseguiu, durante algumas sessões, durante a vigília, durante os transes de desprendimentos, atuar mais intensamente sobre esse espírito. E em determinado momento, quando uma grande provação aconteceu com ela, ele estava ao lado dela para aliviar, qual um amigo terreno, que apesar ainda de não ter a personalidade totalmente virtuosa, ele tinha a capacidade de bem-querer e favorecer a um amigo. E assim foi durante um tempo. Depois de um ano, ele cansou de praticar a vingança, envergonhou-se do próprio procedimento, e como ele já havia adquirido alguns conhecimentos sobre o Evangelho, a doutrina espírita, graças à convivência com os componentes das sessões, ele conseguiu arrepender-se, abandonou aquele ser a qual ele estava obsediando e que foi lentamente se recuperando e despediu de nós, né, dizendo que ia buscar o seu progresso. Então, esse exemplo da Ivone Pereira nos mostra, né, como é possível um espírito ele se reeducar nas sessões das casas espíritas, assistindo aos trabalhos, aos estudos, participando dos diálogos dos médiuns esclarecedores. Às vezes leva tempo, mas a modificação acontece. Então, toda a instrução doutrinária que deve ser dada a esses espíritos, né? E principalmente o nosso exemplo, a paciência, o amor, a maneira de conduzir o diálogo, são fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos da obsessão. E principalmente, não julguemos qualquer espírito endurecido no erro. Ele pode converter-se e arrepender-se a qualquer momento sobre a atuação do plano espiritual. Eles permanecem frequentando por um bom tempo os nossos trabalhos, a fim de instruírem, de se reeducarem sobre o nosso contato, né? E o aprendizado acontece em ambos, no médium, no obsessor, no obsediado. Então, muita gratidão. Esse exemplo é um dos exemplos, né, da Ivone Pereira. Esse livro dela é muito rico em vivências mediúnicas e nos lembra que a cura das obsessões requer muita paciência, perseverança e devotamento. E exige também tato e habilidade, a fim de caminhar para o bem espíritos em condições muitas vezes endurecidas, perversos, né? Mas que podem mudar a qualquer momento. E que Deus nos ampare, nos ajude e nos faça cada dia trabalhar com muito amor, que esse é o objetivo, né? Com amor, tocamos muitos corações. Que Deus nos ilumine, nos ampare, hoje e sempre.